Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Questionador Bíblico. Peço que você se inscreva para dar essa força, tá bom? Se inscreva, comente algo e curta o vídeo se assim você quiser. Falando a respeito do que todo mundo já sabe, até mesmo os obreiros, pastores e membros, mas que para eles, talvez para você que é um membro, um obreiro, um pastor aí dentro, veja do modo como eles querem que você veja, ou que eles querem que você veja. É o caso aí do banco do Edir Macedo. E principalmente os obreiros, passam pano para essa vista de que ele é empresário, que ele tem um banco, que ele tem uma emissora, que ele tem um hospital, uma rede de plano de saúde, gráficas, rádios, TVs pelo Brasil inteiro. É um empresário bilionário aqui no Brasil, que não mora aqui. Então, é esse caso que a Polícia Federal bateu em cima e que agora ele corre, a Record aqui, a fraude do Banco Digimais coloca a Record em risco econômico e de reputação. É sabedor de muita gente, se você não sabe, você vai ficar sabendo. Mas, falando do Edir Macedo, esse cara manipulador, formador de pessoas alienadas, que agora não mora no Brasil há muito tempo, com medo disto, roubou milhões e milhões de pessoas. E que agora está vendo o seu castelo ruir, não sei se vai ruir de fato e de verdade. A questão do mesmo esquema ali do Banco Master e envolvido com o Banco Master foi o caminho que o Edir Macedo trilhou. Agora, pegando o versículo da Bíblia, uma passagem segundo a Bíblia que diz, Jesus disse, ou foi Paulo, não sei, que aquele que quer ficar rico se perde, ou se perderá, ou tem tendência a se perder. O que quer ficar rico. E o Edir Macedo, durante anos, sempre pregou isso, até mesmo aos pastores, com a ideia de que pastor não poderia, e ele não quer que pastor tenha nada. Então sempre usa esses versículos isolados para dizer, olha, aquele que quer ficar rico vai se perder. Não acumuleis tesouro na terra. E esse cara acumulou a TV Record, que dá lucro para ele, um partido político que dá lucro para ele, o partido da Republicanos é da Universal, é dele, e tantas outras coisas. Mas aos membros, aos obreiros e aos pastores, sempre foi pregado para não se ter nada. Aí, Edir Macedo, onde é que fica esse texto? Aquele que quer ficar rico se perderá, ou vai se perder. Ou você vai dizer que tudo isso foi frutos naturais do decorrer dos anos, frutos da sua fé, e que essas coisas vieram porque simplesmente Deus lhe deu, viu a necessidade de lhe dar um banco para cuidar das finanças de Deus. Porque era o que você então deveria ter feito, pegar o banco, se há essa possibilidade, creio que não, cuidar do dinheiro da igreja. Mas que segundo a investigação, era assim que funcionava e já vinha funcionando há muitos e muitos anos, que a Record, a igreja pagava ou paga os programas na madrugada, aqueles de sábado, a TV Record, superfaturada, é um dinheiro que vai e que volta, ou seja, para lavar aquele dinheiro da igreja que entra sem cobrança de impostos, e ele paga os horários absurdos à TV Record. E esse dinheiro que entrava lá, ele usava no banco. Simples assim. Nem eu que não tenho esse conhecimento econômico, financeiro, acho que tem essa vaga ideia, e já é de muitos anos. Daí porque a compra de uma emissora. Então, você, Edir Macedo, você quis ficar rico. Embora você diga que tenha sido apenas
fruto da sua fé que Deus lhe deu, sem você pedir ou querer. Então, se era uma questão de fé, de princípio, de honrar a Deus, e Deus estava te dando, rejeitava. Quer dizer que aí você não foi humilde para dizer, não, Senhor, eu não quero um banco. Não, Senhor, eu não quero uma emissora, eu quero apenas pregar o Evangelho. Será mesmo que você teria coragem de viver uma vida humilde? Tanto você como os demais pastores? Então, aquilo que você pregou durante anos e anos aos obreiros, aos seus membros, para não acumular, para não ter e sacrificar, era o que você vinha fazendo, acumulando, não sacrificando, e agora está aí. Você é um hipócrita, você foi pego como um rato na ratoeira agora. Se isso aqui vai dar alguma coisa, a justiça vai dizer. Mas ao meu ver, e ao longo dos anos, aquilo que a gente tem observado com essa justiça nesse país, não vai dar em nada. Amanhã ou depois o Vorcaro vai sair pela porta da frente sem nenhuma condenação, igual como foi ao Lula, um descondenado. Não quer dizer que ele foi inocentado, é um descondenado. É o caso, a emissora que na época ele disse que ia ser usada para pregar o Evangelho, são programas na madrugada, tudo gravado para ludibriar as pessoas, e está aqui a cara do sanguessuga Edir Macedo, que na verdade, quando diz que ele saiu, que foi funcionário público no Rio de Janeiro, saiu, é porque foi tentar a vida fácil no meio da religião, porque ele já estava vendo como é que eram esses movimentos, igual hoje. O político, o cara que quer entrar ou quem já está lá dentro, vê a facilidade que é. Fraude do Banco Digimais, a matéria é extensa, eu não vou ler a matéria toda, você já deve ter sabendo, e para o vídeo não ficar longo, mas apenas trazendo esse ponto de vista de tudo isso aí que está acontecendo. Leia para você entender, que eu não vou ficar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. É apenas questionando, né, o meu ponto de vista aqui é questionando, e essa cegueira que foi exatamente causada nessa película que foi colocada, esse filme que foi colocado nos olhos dos membros e obreiros e pastores, para calá-los, para não deixar ver esse tipo de coisa. Por isso que ao longo dos anos eles vêm pregando, olhe só para Jesus, sabe? Colocando um tapume, enquanto que por detrás do tapume eles fazendo as suas maracutalhas, os seus esquemas, comprando isso, comprando aquilo, e dizendo ao povo, olhe só para Jesus, que estão mentindo, como o áudio de um bispo aí, né, gravado de dentro de uma reunião deles, dizendo, olha, essa é perseguição, é porque se o mal está se levantando, é porque alguma coisa grande vai acontecer na sua vida, vai arrebentar, é porque a fogueira santa está aí, então vai arrebentar, é o que eles vão passando para as pessoas, fazer as pessoas acreditar que não está acontecendo nada, que é perseguição política, mas eles não falam que o banco é do Edir Macedo. Mas se eles não falam que o banco, a emissora, tudo é do Edir Macedo, eu falo. É dele, e a própria justiça já comprovou, e são documentos públicos, abertos, é dele. Mas eles não dizem para você, membro, obreiro, pastor, que não é. Eles só ficam dizendo para você olhar para Jesus, enquanto eles metem a mão no seu bolso. O Renato Cardoso, o Bombadão, um áudio vazado, está lá na página do Davi Vieira, né, do jornalista Davi Vieira, ele até proibindo os pastores de assistir os jogos da Copa na Rede Globo, porque a Globo está perseguindo eles. Não assistam, deixa para ver em casa. Sabe, esse desespero dessa gente.
para dizer que é perseguição, para dizer que é o mal, que é o diabo se levantando porque está vindo a fogueira santa, estamos vivendo a fogueira santa. E realmente eles pegam isso como um gancho e conseguem colocar na sua mente, colocar na mente dos membros, dos obreiros, e isso dá a eles mais gás e conseguem arrancar mais ainda, porque isso inflama as pessoas, porque quanto à investigação, eles têm os seus milhares de advogados, eles não estão tão preocupados assim pelo quanto eles vão arrecadar usando isso, igual na política. Acontece um bafafá na política, eles usam aquilo para incrementar e ganhar adeptos, ganhar eleitores. Então, esse cara é nojento. Esse Edir Macedo sempre foi assim. E passei esses anos todos lá, mais de 12 anos só como pastor, e só depois que eu fui começar a ver, a enxergar, porque começou a internet, né, a explodir essas coisas. E hoje ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Então, é um escárnio. Então, esse é o vídeo, tá bom? Veja, pesquise se você quiser dessa investigação da Polícia Federal quanto ao banco do Edir Macedo, o DigiMais. Valeu? Forte abraço. Peço novamente que você se inscreva aqui no meu canal para dar essa força, dessa moral. Curta o vídeo se você quiser e comente algo a respeito. Forte abraço, até o próximo.